Fala galera, olha só, conteúdo de hoje, hein? Como Naruto destruiu o seu protagonista, tá? Todo mundo sabe que o Rock Lee aí é um dos personagens favoritos da galera aí, Naruto clássico. Acho que esse vídeo aqui vai falar um pouco sobre isso, sobre o valor do Rock Lee na obra. Vou deixar o like, videozinho do canal aqui, ó, do Daniel Moraes, bem legal. Então, sem mais enrolação, bora pro play ver esse vídeo que supostamente vai trazer pontos interessantes sobre o Rock Lee, valeu? Pra você, qual a principal mensagem de Naruto? Persistência, superação, esforço versus dom natural? Tudo isso é tratado na obra em diversos momentos, principalmente no Exame Chunin, onde os paralelos entre os personagens exemplificam isso muito bem. Naruto versus Sasuke, Rock Lee versus Neji, e por fim, Gaara versus Rock Lee. Em todas essas batalhas temos não só a luta física, mas também a luta de ideais. E é justamente nesse arco que fica bastante claro o quanto o Rock Lee representa perfeitamente o ideal da obra. Pelo menos até a sua luta contra o Gaara, onde tudo muda. Mas como isso acontece? Esforço versus dom natural. Rock Lee é apresentado como um genin bastante habilidoso, mas que finge ser fraco para poder passar desapercebido durante a prova. Ele é surrado por dois examinadores disfarçados de outros genins para testar os candidatos daquele ano, reforçando mais ainda o quanto ele é fraco. Até que o Sasuke chega e desbanca os dois genins, o que acaba iniciando uma briga bem ali, no corredor. Mas antes que eles se acertassem, Rock Lee impede os dois ataques de uma vez só, com um movimento extremamente rápido e preciso. E a partir daí fica bastante claro que ele não é fraco, muito pelo contrário. Algo indiscutível quando vemos a surra absurda que ele dá no Sasuke logo em seguida. Naruto clássico é muito bom, né, velho? Muito diferente, mano. Eu prefiro Naruto clássico do que Naruto Shippuden, sabia, tropa? Tipo assim, questão de escrita, animação, papo reto. Rock Lee o desafia para um X1 para testar as suas habilidades. Afinal de contas, Sasuke era um dos genins mais poderosos presentes. Essa foi uma das piores surras que o Sasuke tomou e foi só uma bica. Fazia dele um oponente perfeito. A luta então começa e a cada tentativa de atacar, Sasuke leva um chutão diferente, o que inclusive é bastante satisfatório para tirar toda aquela marra que ele tinha. Ele não entende como Rock Lee conseguia fazer aquilo, não só evitar os seus ataques, como furar a sua defesa tão facilmente. E por isso ele ativa o seu Sharingan, tentando ver através do jutsu ou do Genjutsu que o Rock Lee estava usando. Mas, novamente, é inútil. Isso porque as habilidades do Rock Lee não eram jutsus ou genjutsus, mas sim taijutsu. Aí o Sasuke já usa esse Rinnegan já então pra copiar. Ou seja, apenas artes marciais, sem nenhum tipo de truque. E nessa luta ele ensina uma lição extremamente valiosa para o Sasuke, dizendo que o seu olho pode até ser rápido, mas se o seu corpo não consegue acompanhar, a sua técnica se torna inútil. Rock Lee ainda finaliza contando para Sasuke sobre o seu ideal, e mostrando de uma vez por todas por que ele era superior. A partir daí todo mundo já falou, esse personagem aí tem o que mostrar, hein? Bateu no Sasuke, pô. Tem dois tipos diferentes de ninja. Os como você nasceram com talentos e não precisam trabalhá-lo. E os como eu, que precisam treinar e trabalhar cada dia de nossas vidas. Fica muito claro nessa sequência o quanto o Rock Lee era superior ao Sasuke de modo geral. Algo que ele alcançou não pelo dom natural ou pelo talento da sua família, mas sim pelo seu esforço. Ele era alguém que conhecia e valorizava a sua força, porque sabia muito bem o quão difícil foi consegui-la. Já o Sasuke era o extremo oposto, alguém que confiava no seu talento natural, nas suas habilidades herdadas do clã Uchiha, e por isso ele subestimava os seus oponentes. Esse era um erro que Rock Lee não se permitia cometer, já que sabia muito bem das capacidades do seu maior rival, que na verdade nunca foi o Sasuke, mas sim o Neji, outro genin extremamente talentoso, que também vinha de um clã forte, ou seja, pro Rock Lee ele representava tudo a que ele se opunha. Neji e Rock Lee no auge, tropa, quem vence? Comenta aí, comenta aí. Neji e Rock Lee no auge, quem vence? No fim do vídeo eu dou minha opinião. Que nasceu com talento devido à sua linhagem, e por isso, superá-lo era provar que o trabalho duro vence sim o dom natural. Mas é aí que as coisas ficam ainda mais interessantes. Neji tinha um pensamento muito parecido com o de Rock Lee, mas em outra direção. Ele vinha de um clã renomado e poderoso, os Hyuga, ninjas que tinham como a sua Kekkei Genkai um poder ocular chamado Byakugan. Com essa habilidade, o seu usuário pode ler o fluxo de chakra do adversário, enxergar a grandes distâncias e um ângulo de 360 graus ao redor de si mesmo. Ele ainda consegue ver através de barreiras e acompanhar movimentos extremamente velozes.
Ou seja, é uma técnica extremamente poderosa e versátil num campo de batalha. E por isso, apenas por herdar a habilidade, um Hyuga já estaria em uma posição de privilégio em relação a uma pessoa sem um clã de destaque. Neji realmente tinha uma posição de destaque e vantagem em relação a um ninja comum, mas dentro do seu próprio clã ele estava em uma posição inferior, onde os membros da sua família eram obrigados a servir e obedecer os membros da família principal, a qual a Hinata fazia parte. O grande problema aqui era que o pai de Neji havia morrido por conta dessa separação de classes dentro do próprio clã. Pelo menos era o que ele acreditava. Em outras palavras, Neji tinha sua própria luta pessoal entre esforço e dom natural, ou mais especificamente sobre como o destino de alguém já era definido mesmo antes de esse alguém nascer, mostrando que mesmo entre um grupo privilegiado existem pessoas em vantagem sobre as demais. O que também significava que sempre haveria alguém menos privilegiado que você, como por exemplo um órfão que não teve um mestre tão forte quanto o Gai. Mas espera aí, o Naruto é mesmo um exemplo de esforço versus dom natural? Bom, não exatamente. Naruto, assim como Rock Lee, também é apresentado como uma criança sem talento ou dom natural, um verdadeiro fracasso no mundo ninja. Mas ao contrário dele, Naruto não tem uma grande luta logo em seguida para mostrar que ele na verdade estava escondendo as suas capacidades. Muito pelo contrário. Naruto não é só péssimo com ninjutsu, como taijutsu, e vai muito mal até nas provas teóricas. E tudo isso é deixado bastante claro por diversas vezes no anime. Inclusive, antes da luta entre o Sasuke e o Rock Lee, em que o Naruto, por ciúme, insiste em lutar primeiro. E é Por ciúme insiste e apanha à toa, né? Era só pro Sasuke apanhar. claro que ele perde no primeiro golpe, e quem começa a obra rapidamente percebe que o Naruto é aquele típico protagonista de anime que no começo é fraco e subestimado, que vai evoluir aos poucos até conseguir superar os seus adversários, provando a todos o quanto a sua persistência e determinação é poderosa, passando aquela mensagem bem clichê de shonen sobre não desistir jamais, o que é, a certo ponto, verdade. Naruto realmente se torna o maior ninja do mundo, alcança o seu sonho de ser Hokage e salva inúmeras pessoas por diversas vezes, mas não é só pelo seu esforço e trabalho duro, mas também pela sua linhagem. Naruto Uzumaki. O seu sobrenome vem da sua mãe, Kushina Uzumaki, de um clã quase extinto conhecido por ter enormes reservas de chakra e por suas técnicas de selamento. Isso por si só já faria dele um ninja privilegiado, mas como um protagonista ele precisava de mais. Por isso, seu pai era ninguém menos que Minato Namikaze, que era não só o quarto Hokage, como também um dos ninjas mais poderosos que já existiram. Brabo demais. Conhecido por todos os inimigos e aliados durante a terceira Grande Guerra Ninja como Relâmpago Amarelo, justamente por conta da sua velocidade absurda. Minato era tão poderoso que os ninjas das aldeias inimigas tinham ordens de fugir caso o encontrassem no campo de batalha. Então, por herança familiar, de fraco Naruto não tinha nada, o que ainda fica mais absurdo quando a Kyuubi é selada dentro dele, sendo a Kyuubi a besta mais forte dentre as 9 bestas de caudas existentes. Com o tempo, o Naruto cria uma relação amigável com a Kyuubi, fazendo com que ela emprestasse o seu enorme estoque de chakra a ele sempre que precisasse. Ok, acho que já ficou bem claro o quão privilegiado Naruto era como um ninja. Ele só teve o azar de ser criado, entre muitas aspas, pelo maldito Hiruzen, que é basicamente um dos personagens mais filhas da puta de Naruto, e o pior Hokage que já existiu, mas isso é assunto para outro vídeo. Naruto cresceu sozinho, isolado e odiado por todos os adultos que sabiam que dentro dele vivia a besta que matou tantas pessoas no passado. Um ódio que se espalhou para as crianças que o evitavam a todo custo. Por Menos o Shikamaru da hora. conta disso, ele nunca teve o treinamento e a atenção que merecia. Caso Mano, se o Naruto tivesse tido um treinamento decente, ele não teria sofrido tanto, tá ligado? contrário, ele muito provavelmente seria infinitamente mais poderoso do que qualquer um daqueles genins da mesma idade. Basta olhar pro Konohamaru, neto do Hiruzen. Esse sim teve suporte e treinamento e por isso dominou técnicas poderosíssimas muito mais cedo. Da geração dele, ele é o melhor de todos. Beleza que não tem muitos ninjas da geração dele, mas sempre foi unânime que ele era o mais forte, tá ligado? Mesmo não sendo tão talentoso quanto Naruto. Mas apesar de toda essa explicação, tem um jeito ainda mais popular em um shonen de se mostrar toda essa filosofia, em uma luta. O Exame Chunin está em sua fase final, e agora são lutas de 1 contra 1 organizadas para que os candidatos demonstrem as suas capacidades de batalha. Coincidentemente ou não, Naruto irá lutar contra Neji, o rival de Rock Lee. Uma luta que, além de ser muito importante para o desenvolvimento de ambos os personagens, carrega muitos simbolismos ao longo da obra. A essa altura, Neji já havia lutado contra Hinata, o que o fez fortalecer ainda mais a sua crença de que o destino é implacável e impossível de ser mudado. Hinata lutou de igual para igual com ele durante uma boa parte do duelo, a ponto de parecer até que ela poderia vencer, mas no fim das Vou contas... falar pra você, em nenhum momento eu achei que a Hinata ia vencer não, hein? O Neji em todos os momentos se mostrou no controle da situação totalmente, tá ligado?
Neji estava totalmente no controle da situação. Caraca, você viu? Ele falou a mesma coisa que eu falei. Tornou ainda mais confiante na sua ideologia e capacidade de luta. Por conta disso, quando vemos que o Naruto será o seu adversário, todo mundo, inclusive os outros personagens, pensam que ele vai ser triturado. Mas, surpreendentemente, o Naruto dá bastante carga contra o Neji. Ele usa o seu discurso no jutsu, mas não funciona logo de cara. Para convencê-lo, Naruto vai precisar de mais do que palavras. Porém, quanto mais o tempo passa, mais o Naruto entra em desvantagem. Neji continua no mesmo nível, quase sem ferimentos, enquanto Naruto fica mais e mais ferido. Ele nem mesmo consegue mais usar o próprio chakra, já que o Neji bloqueou todos os seus pontos. Isso só muda quando ele finalmente consegue acessar o chakra da Kyuubi, algo que deixa o próprio Neji e todos os outros ao redor incrédulos com a situação. Se é costume dos Hyuga se submeterem ao destino, não é o meu! Depois de me tornar um Hokage! O impacto entre os golpes gerou uma enorme cortina de fumaça, o que Naruto usou como distração para enganar Neji fingindo estar derrotado no chão, quando na verdade era apenas um clone, enquanto o verdadeiro o ataca com um gancho bem na cara, assim vencendo a luta. E aqui, o Neji aprende uma lição muito importante de Naruto. Para de tentar me dizer que você não pode mudar o que é! Você pode conseguir também, porque afinal, diferente de mim, você não é um fracassado! Muito emocionante, né? Realmente, Naruto é muito bom. Não, Naruto, tipo assim, questão de visão, ele passa umas visão braba, Mas mano. ainda assim, se tem uma coisa que o Naruto prova nessa luta, é que sim, a herança faz total diferença. Se não fosse o chakra da Kyuubi, ele jamais teria tido qualquer chance de vencer. Ele provavelmente teria perdido no meio da luta mesmo. Ele não superou o Neji com seu trabalho duro e dedicação somente, mas principalmente usando da sua vantagem herdada para isso. E é aqui que a luta entre o Rock Lee e o Gaara ganha ainda mais peso, porque nela sim, vemos o esforço superando o dom natural. Mas não só isso, por trás dessa luta ainda tem algo muito mais impressionante. Durante Naruto clássico, o clima é quase sempre leve e descontraído, exceto quando o foco está nesses dois personagens, Orochimaru e Gaara. O primeiro pela sua aparência e comportamento extremamente bizarro e nojento, e o segundo pelo seu olhar de psicopata. Fora que a Temari faz questão de nos lembrar a todo tempo que se o Gaara respirar, acabou, fudeu. Eu sabia, eu senti ele cada vez mais instável à medida que a prova Chunin avançava. Tudo isso cria uma enorme expectativa sobre quem é esse tal de Gaara e o quão forte ele realmente é, principalmente quando ele é definido como o adversário do Rock Lee. Essa é a luta que todo fã de Naruto, e até mesmo quem nunca nem sequer viu o anime, conhece. O clássico Rock Lee vs Gaara ao som de Linkin Park, que tem só seus 70 milhões de views no YouTube. A luta em si é excelente, toda a parte de ação é muito bem feita e empolgante. O adversário não era Neji, mas teria um significado muito parecido pro Rock Lee. Afinal, o Gaara também era alguém extremamente poderoso e favorecido pelas suas capacidades herdadas, principalmente pela sua areia, que o protegia sem que ele nem mesmo precisasse se mover. Mas é claro que não, a areia o protege por vontade própria. É por isso que o Gaara nunca se machuca, ninguém consegue alcançá-lo. Maneiro, né? Muito criativo. Esse poder do Gaara é da hora. Tá ligado? A areia proteger ele sozinha, tá ligado? É justamente por esse senso de superioridade que a luta ganha ainda mais peso. Mesmo não conseguindo acertar nenhum golpe, Rock Lee não desiste de atacar. E eu vou falar, não minta, hein? Todo mundo achou no começo dessa luta que o Rock Lee ia tomar um pau. Todo mundo achou, mano. Falou, nossa, contra o Gaara, não adianta o que esse cara possa fazer. Aquele cara que não faz jutsu, duvido que ele vai conseguir acertar o Gaara. Papo reto, todo mundo achou. Ainda assim, ele percebe que vai precisar de Ó o Guy, sempre confiante. mais se quiser ter alguma chance. Guy então dá permissão pra ele dar tudo de si. E é aí que ele retira os seus pesos de tornozelo. Ah, por favor, acha mesmo que poderá passar pela defesa do Gaara só se defendendo de um par de pesos? E agora sim a parada vai ficar séria. Mesmo a areia do Gaara o protegendo automaticamente, Rock Lee consegue atravessar, chegando cada vez mais perto de acertar os seus ataques. Gaara fica completamente desnorteado, sem nem sequer ver os ataques. E então acontece o chute mais satisfatório da história. Mas, por mais empolgante que tenha sido a cena, e mesmo depois do acerto, o Gaara não sofre nenhum arranhão, ficando ainda mais irritado no processo. Rock Lee então decide usar a mesma técnica que ele pretendia usar no Sasuke antes, a Lotus Primária. Uma técnica muito poderosa, que tinha o potencial de destruir o oponente completamente, mas que também cobrava um alto preço. Se eu não me engano, essa técnica aí, meio que o Guy proibiu o Lee de usar, não é um bagulho assim? O a tartaruga lá.
Eu sei que ele não podia usar essa técnica em qualquer momento assim de besteira, não. Lotus primária é uma espada de 2 gumes, e por isso é uma técnica proibida. Ah, então, é proibida. Eu tava pensando que era proibida, mas eu falei, pô, não vou falar porque se não for. Mas é isso mesmo. Ela requer um imenso esforço físico, a ponto de o seu usuário mal conseguir se mover depois de usá-la. E é exatamente isso que acontece com Rock Lee. Ele fica paralisado e exposto aos ataques do Gaara, que havia conseguido escapar no último segundo do ataque da Lotus. Em outras palavras, Rock Lee sacrificou a sua capacidade de continuar lutando para acabar com a luta, mas Legal, interessante. no fim só acabou com as suas chances de vencer, a não ser que ele sacrifique tudo o que ele tem para manter o seu caminho ninja. E é exatamente isso que ele faz. Rock Lee, um a um, abre os seus 5 portões de chakra restantes, que dariam a ele o poder para vencer, mas a um custo ainda mais alto. Sua velocidade aumenta absurdamente e agora a armadura de Gaara começa a rachar. Rock Lee mais uma vez dá tudo de si em um ataque final, usando a Lotus oculta para tentar derrotar o Gaara. O golpe acerta em cheio e ambos caem em meio a uma cortina enorme de poeira. Mas, mais uma vez, Gaara é salvo pela sua areia que ele usa para amortecer a queda. Já Rock Lee não tem Não, aí o Rock Lee já tava na merda, esquece. É foda, usou tudo. mais como continuar. O seu corpo O Rock Lee tava como? está completamente no limite, e por isso ele tem a sua perna e o seu braço esmagados pelo caixão de areia de Gaara, que pretendia matá-lo logo em seguida, e só não consegue pela intervenção de Guy. Rock Lee está desacordado e perde a luta, mas mesmo assim o seu corpo se levanta puramente pela força de vontade. Eu não sei o que destruiu mais do Rock Lee nessa luta. Se foi a abertura dos portões, se foi a Lotus frontal lá, ou se foi o caixão de areia do Gaara, mano. Porque se você for parar pra ver, o caixão de areia do Gaara pega no braço e na perna esquerda do Rock Lee. Só que o problema que o Rock Lee tem mesmo, que é o grave, que é o que a Tsunade faz lá a operação nele, é na coluna, tá ligado? Então, a abertura dos portões zoou o Lee muito mais do que o Gaara pôde fazer com ele, tá ligado? Meio que o Lee se autodestruiu muito mais do que o adversário dele poderia ter destruído. E isso mostra também a resistência que o Gaara tem, né? Que o Gaara nem sangra depois de apanhar tudo que apanhou e o Lee fica todo ferrado depois de bater no Gaara. Olha que fita. O Lee se machucou por bater no Gaara. Lee. Oh, Lee. O que foi que eu fiz? Claro que essa cena dá uma forçada absurda, mas o importante aqui é a mensagem. E do meu Ah, dá não. Acho que não forçou, não. ponto de vista, ela simboliza muito bem o quanto Rock Lee estava determinado a provar o quão forte ele poderia ser, mesmo sem o dom natural. E depois dali também já era, viu? Depois daqui já era. Aí tem a luta lá bêbado que é maneiro. Só que depois já era, tá ligado? A ponto de Não conseguiu mais performar. ele ultrapassar até mesmo seu limite físico, arriscando a própria vida em prol desse objetivo. É com certeza uma lição de determinação, mas também de autoconsciência sobre o que realmente importa. Para ele, provar que era mesmo capaz era mais valioso até do que a sua própria vida. O que talvez só mostre o quão imaturo ele ainda era, já que, muito mais à frente, na Quarta Guerra Ninja, vemos o Guy também se sacrificar contra o Madara, mas não para provar que é o mais forte, mas sim para salvar aqueles que ele ama, sem se importar em ser reconhecido ou não por isso. O que, ironicamente, faz com que o Madara o reconhecesse como o ninja mais forte. Essas duas lutas, esses dois sacrifícios, fazem uma rima narrativa muito boa, sendo como um fechamento perfeito para a filosofia que os dois compartilham, de que o esforço pode sim superar o dom natural, mas que para isso ele cobra um alto preço, e portanto Nossa, que legal. precisa de uma boa razão para ser feito. Ó, que da hora. Pô, agora esse cara aí deixou muito louca a frase. O esforço pode sim superar o talento natural, mas ele exige um alto preço e ele só pode ser, esse preço só pode ser pago se for por uma causa nobre o suficiente, né? Pô, legal. Caraca, maneira. Mas na obra o esforço não superou o talento natural nenhuma vez, né? Rock Lee nunca foi, de fato, o protagonista da obra, como deve ser bastante óbvio, mas do meu ponto de vista, ele é o que melhor representa a mensagem de esforço e superação do anime. Pelo menos no clássico ali, até as provas Chunin, é verdade mesmo. O que você pode discordar livremente, é claro, então comenta aí o que você acha. Pra você, o Rock Lee carrega mesmo a mensagem de Naruto? Bom, espero que você tenha gostado desse vídeo, e se gostou e ainda não tá inscrito, se inscreve aí que você vai ser muito bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção e pelo seu tempo, um agradecimento especial aos meus queridos membros do canal. Tamo junto, é nóis, e te vejo no próximo vídeo. Pô, bom. Ô, os vídeos desse cara é bom, hein, mano.
Faz pensar, faz pensar. O que você achou do conteúdo? Gostou? Mais um conteúdo aí falando do Lee, dando uma moral pro Lee. O Lee é muito maneiro, é muito triste a falta de destaque que ele recebe. Tá ligado? No decorrer do anime ali, depois dessas provas Chunin. Só que eu gostei dessa frase final, hein? O talento natural, ele até pode. O esforço, ele pode até superar o talento natural, mas ele cobra um preço alto. Tá ligado? Querendo ou não, o Rock Lee bateu no Gaara. E só que ele se machucou muito mais batendo do Gaara do que o Gaara se machucou apanhando do Lee, tá ligado? Então, tipo assim, o esforço pode superar o talento natural, mas ele cobra um preço alto. Papo reto. Pô, maneiro demais. Gostei. Você gostou? Deixa aí o seu like, se inscreva, comente quem você acha que ganha, Rock Lee ou Neji de Naruto Clássico. Eu acho que o Rock Lee, com os portões internos, bate no Neji, viu? Eu acho que o Rock Lee ganha do Neji com os portões internos. Mas eu quero saber sua opinião, então deixa aí nos comentários, vamos debater. E sugira aí alguns vídeos pra reagir, que é maneiro. Muita gente sugere música, só que música dá direito autoral, tropa. E também mistura muito o viés do canal, tá ligado? Então música é um pouquinho mais difícil. Mas se vocês souberem algum canal aí que tá fazendo uns vídeos maneiros aí de Naruto, de anime, manda pra nós que a gente vai reagir, valeu? Por aqui eu vou indo nessa, espero que você tenha gostado do conteúdo. Até a próxima, deixa o seu like e fui!